Ao Pai do Senhor Jesus amado, desde a Guiana Francesa, vamos falar hoje de Romanos 8:29, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O que Paulo quis transmitir para a igreja de Romanos? Que nós somos mais do que vencedores. Por quê que ele falou isso? Primeiro nós vamos utilizar a palavra grega usada para mais do que vencedores, é hipernicomê, de supermercado grande, hipermercados. Percebe que no Brasil tem aqueles supermercados enormes, o hipermercado é uma coisa grande, é o quarteirão inteiro. Então, ele não usa uma palavra pequena para vencedores, mas mais do que vencedores, hipernicomê, ou seja, significa que a nossa vitória, diferente da vitória da conquista humana, dos atletas que correm atrás do prêmio, que é uma vitória desgastante, um corredor, às vezes com um palmo de diferença ele ganha uma corrida, um lutador de MMA sofre para vencer o seu adversário, o futebol também, ou seja, tudo isso requer um treinamento intensivo, policiamento de vida, sabe? Requer sacrifício, requer compromisso para você conquistar um prêmio, mais um prêmio terreno, certo? Aquele prêmio que você conquista aqui nessa terra, certo? Para você ele vai ficar, você morre, o prêmio fica. Mas quando Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, é porque o prêmio que nós vamos conquistar aqui nessa terra para a vida eterna, ninguém vai tomar a nossa coroa. Por isso está escrito em Apocalipse, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Por quê? Porque nessa terra nós somos mais do que vencedores. Deus nos chamou para nós não termos uma vitória, sabe? Uma vitória frágil, uma vitória com dificuldade, mas uma vitória esmagadora sobre os nossos inimigos, uma vitória espetacular sobre os nossos adversários, uma vitória com largueza, ou seja, é mais do que vencedor. E Paulo, para nós darmos continuidade a esse sentido, que Paulo, que dentro da igreja primitiva, nós tínhamos, igreja primitiva, nós tínhamos muitas dificuldades, por quê? Porque a igreja era uma igreja perseguida, era uma igreja que era perseguida, era uma igreja que era açoitada, era presa, e eles eram mortos, amados e queridos irmãos. É por isso, Paulo, quando está falando, acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu sei que uma coroa de justiça me aguarda na glória. Percebe agora? Porque nós somos mais do que vencedores, porque ninguém nessa terra vai tomar o que é nosso. A nossa coroa está guardada na glória. Mas para isso nós temos que vencer alguns empecilhos que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos dificuldade. E Paulo vai citar três situações interessantes, 1, 2, 3, que se Deus é por nós, quem será contra nós? É Deus quem está conosco, certo? Depois ele vai dizer, quem é que vai nos acusar? É Deus quem nos justifica. Então Deus está conosco em todo momento, está nos guardando, está nos livrando. E de ponto 3, quem vai nos condenar? É Cristo que intercede por nós. Ou seja, por mais que queiram incriminar você, que queira rebaixar você, que queira humilhar você, colocar você para baixo, mas Deus é por você, Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem vai se levantar contra Deus? Perde todas as batalhas. Lá em Deuteronômio 28, os inimigos que vieram contra o povo de Deus, eles virão por um caminho. A palavra do Senhor diz, mas por 7 caminhos eles vão bater em retirada. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque o povo de Deus aqui na terra com Cristo, ele é imbatível, ele é invencível. Ele vai vencer a própria morte, como Jesus venceu. Aleluia! O fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos diz que Jesus é a primícia dos mortos. Significa que nós vamos ressuscitar também. Ou seja, o crente, na verdade, não morre, ele está apenas dormindo. E a palavra do Senhor vai dizer, os que estiverem dormindo ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem
ou se levantarão dos sepulcros para a glória do Filho de Deus, aleluia. Receberemos um corpo igual ao de Cristo. É por isso que já nós somos mais do que vencedores. Temos uma vitória esmagadora contra o poder do inferno, contra o poder das trevas. Então não se subestime. Não baixe a sua cabeça. Não baixe a sua guarda por causa da luta. Olha o que Paulo diz. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Eu vou citar sete situações que Paulo enfrentou de luta. É tribulação. Você está enfrentando tribulação? Não vai me separar. Angústia? Também não. Eu vou orar. E o Senhor vai ouvir a minha oração. É perseguição? Não. Também não vai me separar do amor de Cristo. É a fome. Passei fome muitas vezes. Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, durante a sua viagem missionária, passei fome, passei frio, passei sede, passei nudez, passei perigo, muitas vezes. A espada também. Fui ameaçado muitas e muitas vezes, queridos irmãos. Mas ele diz, mesmo assim somos considerados como ovelhas para o matadouro, certo? Ele diz, mas quem vai nos separar? Nenhuma dessas coisas. Nenhum, está tudo junto aqui. Ele passou tribulação, ele passou angústia, ele passou perseguição, ele passou fome, ele passou nudez, ele passou perigo da espada. Não, depois ele vai dizer, mas ele acrescentar mais 7 ainda. Tipo de perseguição de coisas espirituais que o perseguiam. Nem a morte vai me perseguir. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, diz o salmista. Nem a vida que acontecer nesta vida, nem os anjos, que quer que seja, dos demônios, nem os principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem as coisas futuras, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. São 14 tipos de lutas e perseguições que Paulo falou aqui, meus queridos irmãos. Por isso que ele usa uma palavra grega muito forte mesmo. Não usa uma pequena, não usa hipernekon, ou seja, uma coisa grande. A nossa vitória em Cristo é uma vitória esmagadora sobre o inferno, sobre a morte, sobre os demônios, sobre os anjos, sobre perseguição, sobre fome, sobre espada. Nada pode nos deter, porque somos a igreja de vencedores, a igreja de Cristo. Meu querido irmão, então, se você está enfrentando luta, se levante, acaba com isso. O que Paulo enfrentou enfrentou todo tipo de perseguição que você imagina, que você não passa nem um terço do que os apóstolos passaram. Paulo diz, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa de justiça me aguarda na glória. Por isso que ele diz, somos mais do que vencedores, porque as coroas, os prêmios que os homens conquistam aqui na terra, eles morrem e os prêmios ficam para trás. Mas o prêmio que nós conquistamos aqui nessa terra, quando vencemos em Cristo, nós vamos levar a nossa coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome, irmão, a sua coroa. Você é valioso, você é precioso, você é vencedor, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas. Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nada pode deter a sua caminhada. Então levanta-te daí, levanta a sua cabeça e caminha, porque não é aqui o nosso descanso, porque a terra se corrompe, diz a palavra do Senhor. E que Deus venha abençoar você, me abençoando também, dando um like, se inscrevendo, compartilhando, e vamos juntos conquistar o reino de Deus aqui nesta terra. Glórias a Deus.